Eu convido o pastor Joel Barbosa a vir aqui à frente. Ele vai nos trazer a palavra de Deus nesta noite, como já fez de manhã. De manhã fomos muito abençoados e com certeza Deus continuará falando conosco aqui através da palavra do seu servo. Pastor Joel. Aproveitar que todos estão em pé. Em primeiro lugar, boa noite a todos. E vamos já fazer a leitura na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Samuel, Velho Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Faremos a leitura nos 13 versículos do segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 13, ou seja, o capítulo completo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar, pedir e rogar a direção de Deus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, pelo privilégio que nos dá, Senhor, de estarmos aqui em tua casa, reunidos, Senhor, em igreja, com o propósito de te adorar, e tudo isso, ó Deus, com liberdade. Pai, graças te damos por essa porção da tua palavra lida, e rogamos que o teu Santo Espírito nos instrua, Senhor, para que saiamos daqui ao término dessa celebração, ao término desse culto, edificados pela tua palavra, motivados, Senhor, a melhor te servir. Enfim, ó Deus, fala aos corações aqui presentes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Mais uma vez digo que é uma alegria, um privilégio retornar aqui. Já estivemos de manhã, eu e minha esposa, e mais uma vez, motivo de alegria e satisfação, retornar à noite para compartilharmos da palavra do Senhor. E gostaria de dar aqui um pequeno retrospecto sobre aquilo que falamos nesta manhã, até para que demos continuidade à linha de raciocínio, para que completemos com esse texto
que acabamos de ler nesse exato instante. Bom, pela manhã afirmamos que missões é obra do coração de Deus. Falamos para vocês que não há nenhuma dúvida com relação a essa afirmativa. Mas dissemos para vocês que missões têm saído do coração de Deus para o nosso coração, porque precisamos nos conscientizar de que alcançar o mundo, esta é a nossa missão. Missão dada à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, missões obra do coração de Deus para o nosso coração. Consciência de que alcançar o mundo é a nossa missão. Muito bem, missões é uma grande obra, é um grande desafio. Grande obra sempre exige de nós grandes responsabilidades, mas com certeza traz grandes resultados. Resultados maravilhosos. Não há alegria maior do que ver vidas transformadas, vidas restauradas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que liberta todo o pecador. O Evangelho é a graça de Deus que restaura, que transforma e que nos dá plena e completa sustentação, segurança de que uma vez salvos, remidos, perdoados, nos mantemos firmes, convictos e seguros nas mãos do nosso Senhor. Amém. Esse é o Evangelho que restaura, que transforma e que precisa ser anunciado a toda criatura. Essa é a nossa incumbência. Por isso que nós expandimos o nosso assunto pela manhã, respondendo a cinco breves e simples perguntas. Definimos aqui hoje pela manhã o que é missões. E dissemos que missões é aquele método idealizado por Deus para que toda tribo, língua, raça, povo, nação pudesse chegar ao conhecimento da verdade, pudesse chegar a experimentar essa salvação. Porque nós temos um problema gravíssimo. O ser humano, a raça humana, nasceu com um problema que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos resolver. O nome desse problema é pecado. A Bíblia declara isso acerca da raça humana, porque todos pecaram e, portanto, destituídos, separados, estão da glória de Deus. Isso estará explícito em Romanos 3, 23. Continuando a exposição, o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 23: portanto, o salário do pecado é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Separados estávamos de Deus por causa dos nossos pecados. Necessária seria a reconciliação, única e tão somente por intermédio de Jesus. A Bíblia nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Sim, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Paulo é claro quando define o Evangelho, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15 da primeira carta, e diz: eu vos notifico, irmãos, o Evangelho que eu recebi do Senhor Jesus, o qual, se vocês permanecerem firmes da mesma forma como eu lhes entrego, vocês também serão salvos. E o que é o Evangelho? Define Paulo nos versículos 3 e 4. O Evangelho está resumido no fato de que Cristo morreu por nossos pecados. Sim, não há como crermos no Evangelho sem que antes reconheçamos que somos pecadores, porque a razão da morte de Jesus Cristo é em virtude dos nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. E a Bíblia continua na afirmativa de Paulo a dizer: ele foi sepultado, no entanto, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Ressuscitou, está vivo, não está morto. E em virtude da sua ressurreição, todas as promessas feitas serão cumpridas, como de fato já são. Quando Ele nos dá segurança, ao dizer que todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Certeza absoluta quando Ele nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Certeza mais do que absoluta quando nos diz que aquele que crê no Filho terá a vida. No entanto, o que não crê no Filho jamais verá a vida, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Esta é a mensagem do Evangelho, simples, e que precisa ser expandida, espalhada, para que todo homem, seja onde estiver, esteja onde estiver,
chegar ao conhecimento dessa verdade. Portanto, o que é missões? É esse plano que precisa ser espalhado, é essa mensagem redentora que precisa ser levada aos 4 cantos da terra. E a forma que o Senhor estabeleceu para que essa mensagem fosse conhecida de toda a tribo, raça, língua, povo e nação é através dessa obra maravilhosa que nasceu no coração de Deus e que se chama a obra missionária. Missões, obra do coração de Deus. Respondemos a segunda pergunta pela manhã. Já que sabemos o que é missões, por que devemos fazer isso? Estrita obediência à palavra do Senhor. Porque se um dia fomos alcançados por essa verdade, precisamos sim, no mínimo, por retribuição a tão grande amor, sermos obedientes a essa imposição, a esse encargo, a essa missão que nos é dada por intermédio do nosso Redentor. A Bíblia é explícita também, ela é categórica quando diz: ide por todo mundo, preguem o Evangelho. A quantos? A toda criatura. A Bíblia é clara quando nos diz: eu recebi todo o poder que há nos céus e na terra. Portanto, esse poder eu dou a vocês, palavras de Jesus. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Poder que nos reveste de ousadia, para que preguemos e anunciemos essa palavra, conforme Paulo desafia em Atos 1:8, recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que realizar missões? Por que fazer missões? Porque é uma ordem de Deus, e ordem, mandamento, é para ser obedecido. Muito bem, respondemos pela manhã a terceira pergunta: onde fazer missões? Onde? Acabamos de afirmar em Atos 1:8, seja em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Me alegra em ver o convite que foi feito aqui, o desafio desse culto evangelístico, desse culto que vai das 1 às 6 da tarde. Isso é missões urbanas, procurarmos alcançar, lembra, a nossa Jerusalém. Hoje pela manhã eu disse, se analisarmos Atos 1:8, ao menos pela forma geográfica, Jerusalém era onde eles estavam. Então onde vocês estão plantados? Aqui, em Santo André. E a mensagem precisa ser espalhada a partir de Santo André, até o estado de São Paulo, por todo o Brasil e até os confins da terra. Lindo, maravilhoso, saber que essa igreja tem essa visão de alcançar, seja aqueles que estão aqui nessa cidade, como também aqueles que estão fora do nosso país e das nossas fronteiras. Maravilhoso, porque isso é missões. Onde realizar missões? Nos 4 cantos do mundo, a começar aqui, pertinho de nós, a começar daqui onde essa igreja está plantada. A quarta pergunta respondida pela manhã foi: como fazer? Como realizar missões? Sim, há 3 formas que nós sempre falamos, ouvimos acerca de como realizar missões. 3 formas claras. Como? Com os joelhos daqueles que ficam orando e intercedendo. E me alegrei, disse isso pela manhã e reafirmo à noite, me alegrei em ver uma semana inteira essa igreja reunida, orando, intercedendo pelos missionários. Sim, é isso mesmo. E a oração é a ferramenta, é o instrumento. Me recordo de pastor Josué, meu pastor durante muitos anos, quando ele dizia: a oração é a alavanca que impulsiona as nossas vidas para as grandes vitórias. É assim, através da oração, que é essa arma, essa ferramenta que temos em nossas mãos, que vamos abalar os céus, intercedendo em favor de cada um desses que estão no campo missionário. Continuem firmes com esse propósito de orar, de interceder por todos aqueles heróis que estão espalhados ao redor do mundo, principalmente por esses que vocês sustentam, que vocês têm mantido aí no campo missionário. Façam isso. Não pensem apenas que contribuir já nos basta e já nos exime de toda a nossa responsabilidade. Vocês devem sim interceder, orar por cada um desses missionários. Mas qual é a segunda forma de fazermos missões, que sempre dizemos? É como?
É ofertando? É ofertando. E eu quero aqui ler alguns pensamentos sobre o ofertar. É algo que muitas vezes nos constrange, não é, pastor? Hoje, quando se fala de dinheiro dentro do seio de igreja, isso às vezes nos constrange. Às vezes temos visitantes que às vezes estão aqui, estão falando, olha, essa igreja é diferente. E quando chega no momento de ofertório, diz, isso é tudo igual. Chegou na hora agora de pedir dinheiro. Será que vem agora a troca, vem a barganha? Não, mas ofertar é algo bíblico e que precisamos compreender. Muito oportuna a leitura feita aqui na abertura do culto, em que vemos através da palavra de Deus que o ofertar é bíblico. E é maravilhoso saber que o Senhor tem algo que Ele baliza as nossas ofertas. É algo que estrutura. Eu sempre digo na igreja, o alicerce das nossas ofertas é esse. É saber que Deus ama. Mas Deus ama aquele que dá com tristeza, é isso? Não. Deus ama o que dá com alegria. E é essa a forma de nós ofertarmos. Um pensamento sobre ofertar que eu li, muito me impactou. Diz aqui o seguinte: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Entendeu? Não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe sim igrejas pobres por não fazerem missões. A igreja que não investe na obra missionária é uma igreja pobre, miserável e, como disse pela manhã, fadada à morte e morte súbita. Muito bem. Terceira forma de fazer missões. E é aí que eu entro no texto que nós lemos, de 2º livro de Samuel, capítulo 9. O que vocês sabem sobre essa história? Não sei quantos de vocês já leram acerca dessa história. Não sei quantos de vocês, na realidade, conheciam essa história. Mas li algo interessante. Vamos aqui fazer um rápido resumo, um apanhado, até chegarmos aqui no 2º livro de Samuel, capítulo 9. Quem reinava era o rei Saul. Nós tínhamos Davi já como rei prometido, segundo o coração de Deus, para que pudesse ascender ao trono em lugar de Saul. Davi foi alguém que sempre respeitou o tempo de Deus, jamais quis antecipar o tempo de Deus na sua vida. Muito bem, Saul continuou homem rebelde, homem contumaz, e a Bíblia nos diz que em uma batalha Saul foi ferido. Na realidade, Saul foi morto. Junto com Saul estavam seus filhos, e um dos filhos chegados de Davi, Jonatas. Naquela batalha, mortos estavam tanto Saul como Jonatas. Jonatas, que seria legítimo herdeiro do trono de Saul, por ser o seu filho. Muito bem, já vimos que a vontade de Deus, o desejo de Deus, não era que ninguém mais da família de Saul assumisse o trono, mas sim Davi, homem chamado segundo o coração de Deus. Assim ocorreu. E Davi naturalmente subiu ao trono. Davi tornou-se rei. Só que nesse meio tempo, quando chega a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas, Jonatas tinha um filho. E o nome desse filho era esse que nós lemos aqui, Mefibosete. Mefibosete era um jovenzinho, criança ainda, que estava dentro da linha de sucessão do trono de Saul, seu avô. Ele era neto de Saul. E naquela época existia uma prática comum, e já lemos sobre isso no passado. Um grande pensador, um grande escritor do passado já dizia: a melhor forma de você lidar com aquele que foi deposto é você acabar e eliminar com todos da família, mas também com todos os simpatizantes. Porque senão lá na frente, se tiver um simpatizante que você deixou, a coisa pode vir contra você. Já dizia o sábio Maquiavel, não é isso? Muito bem. Então o que acontece? Chega a notícia: Saul morreu, Jonatas morreu. A ama, aquela senhora, aquela contratada para cuidar do filho de Jonatas, quando chega a notícia da morte do avô, da morte do pai, fatalmente já pensaram: Davi vai subir ao trono,
E com certeza Davi vem para arrebentar e eliminar com toda a descendência de Saul. Que a história nos conta? Sai ela apressadamente, não é isso? Com o menino no colo. E naquela fuga apressada, cai ele dos braços. A Bíblia nos conta, nos narra a história. Os seus pés ficam aleijados. Fatalmente não havia como cuidar disso, não havia tempo hábil, não havia medicina avançada. Eu sei então que o menino fica coxo, aleijado de ambos os pés. E ele foge. Levam esse menino para uma terra distante. A Bíblia nos conta aqui que ele estava numa terra chamada Lodebar. E segundo os exames acerca dessa terra, segundo que você vai lá buscar informações acerca de Lodebar, era cidade, era terra, era região árida, distante, isolada. Então esse menino, parem para pensar, ele era filho do possível sucessor do trono, neto do rei. Era alguém célebre, era alguém importante, vivendo agora em que situação? Aleijado, distante de casa, distante de todos, vivendo uma vida de anonimato, temeroso de que descobrissem acerca dele, e que essa notícia pudesse chegar a um novo rei, e que ele pudesse ser eliminado e morto. Vocês já pensaram como foi a vida desse rapaz? Como foi a vida desse jovem? Como foi todo o tempo em que ele viveu? Fugitivo, isolado, e pensando, se um dia me descobrirem, que será de mim? É dentro desse contexto que entra a história. Entra um rei e entra um servo. E a mensagem teria um tema simples: um rei, um servo e um desgraçado. Um rei, um servo e um desgraçado. 3 personagens que nós observamos aqui nesse texto lido. Quem é o desgraçado? É aquele privado da graça. É aquele que dantes era alguém importante, mas que agora estava fadado a uma vida de quê? De isolamento, uma vida miserável, terra árida, vivendo de favor, aleijado de ambos os pés, triste, isolado. De um lado nós temos um rei. E o que aprendemos sobre esse rei? É o rei Davi. Veja aqui o que nos diz no capítulo 9, da leitura que fizemos. Veja a generosidade desse rei. Veja a misericórdia desse rei. Veja a bondade desse rei. A Bíblia nos diz nos versículos 1 e 7: disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? No passado, antes da morte de Jonatas, antes da morte de Saul, por incrível que pareça, dentro da casa de Saul havia aquele misto de amor e ódio, porque Saul odiava Davi. Odiava Davi porque aquele rapazote, aquele menino, o humilhou perante o seu reino. Humilhou de que forma? Lembram da história? Gigante Golias, cabra enorme, né? Feroz, desafiando o povo de Israel. Não tem homem aqui não? Tem macho para me enfrentar? Tem ninguém aqui que possa vir aqui me desafiar? Escuta, eu estou dando uma chance. Se tiver um que me derrote, vamos fazer um acordo aqui. Se esse um me derrotar, todos nós serviremos a vocês. Mas pelo contrário, se eu derrotar esse um, vocês nos servirão. E está feita a oferta. E todo dia esse homem afrontando. Até que um dia vai passando o rapazote Davi e diz: escuta, ninguém vai fazer nada? Quem é esse cara aí? Quem é esse aí que está afrontando o meu Deus, o Deus vivo? Ah, é assim, é? Eu vou lá. Você, eu já matei leão, já matei urso, e o Senhor dos exércitos estará comigo. Deixa ele ver com quem ele está lidando. Ninguém fala assim do meu Deus. E com ousadia vai lá Davi, nós já conhecemos a história, não é? 5 pedrinhas lá no seu alforje, uma pedrinha só bastou. Uma pedrinha só bastou para colocar o gigante em terra. E aí começou as mulheres do reino. Vocês se lembram?
da musiquinha das mulheres do reino, que causou ódio no Saul, porque elas começaram, a musiquinha começou bem para Saul. Saul mata 1000. Isso, Saul, olha que lindo, eles estão falando que eu mato 1000. Só que o restante, a segunda estrofe, né? A segunda estrofe acabou com Saul. Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Elas estavam dizendo Davi é 10 vezes melhor do que Saul. E a Bíblia diz que a partir daquele dia em diante, Saul intentava o quê? Matar, tirar a vida de Davi. No entanto, enquanto havia ódio na casa de Saul, ao mesmo tempo amor. Amor por parte de Mical, a filha de Saul, apaixonada. Davi passava por ali, ela com aqueles olhos apaixonados. Davi voltava e ela olhando para Davi e pensando, se esse fosse o meu prometido. E Saul, que não era bobo, percebeu a troca de olhares e falou, é aí que eu pego o rapazote agora. Anunciei no reino, quem quiser casar com a minha filha, não necessita pagar nada não, só quero 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios de filisteus, para que não sei, mas tudo bem, vamos lá, né? Traga-me 100 prepúcios de filisteus, esse é o preço, porque nós já sabemos da história. Davi não trouxe 100 não, Davi trouxe 200. É 100 que você queria para ter a sua filha? Eu trago 200. E eis então que Mical teve de ser dado a Davi. Interessante, amor por parte de Mical, amor fraterno, amor de amizade entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. E foi esse pacto de amizade entre os dois, pacto fiel de amizade entre Jonatas e Davi, que naquele momento de despedida, quando Saul intentava ainda matar e tirar a vida de Davi, ambos prometem, olha, cuidaremos um dos outros, independentemente da situação. Se você ficar, Davi, você cuida da minha descendência. Se eu ficar, Davi, eu cuido da tua descendência. Pacto de amizade, de fidelidade entre os dois. E esse pacto transcendeu, passou o tempo, e chega aqui no versículo 1 do capítulo 9. Porque um dia, passou-se o tempo, foi quando caiu a ficha e Davi estava um dia lá e pensou, escuta, aquela promessa que eu fiz lá atrás para Jonas, será que sobrou alguém? Quantas vezes nós prometemos e nos esquecemos das nossas promessas, né? Mas Davi se lembrou. Será que existe alguém da descendência de Jonatas a quem eu possa o quê? Fazer bem por amor de Jonatas? E olha o que diz o versículo 7. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás como a minha mesa. Nós temos um rei cheio de amor, um rei cheio de generosidade, um rei cheio de misericórdia, dizendo, eu quero dar amor, eu quero estender misericórdia, eu quero ser generoso. Tem alguém aí? Por favor, me digam. Eu quero estender a mão, eu quero dar amor, eu quero demonstrar generosidade, eu quero demonstrar misericórdia. Que rei generoso, tremendo. E o rei cheio de amor para dar, encontra um servo que aparece diante do rei. Quem é o personagem do servo? Ziba. Olha que interessante, 2 Samuel 9, 2 e 11. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 11. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, sim, servo teu agora. Interessante a atitude de Ziba. Ziba era servo de Saul. Saul estava morto. Então havia até um direito do novo rei agora destituir e acabar com tudo. Mas ele chega e fala, bom, Saul está morto, o novo rei está me chamando, deixa eu servi-lo bem, né?
És tu Ziba, servo de Saul? Não, servo teu. Sou todo teu, está aqui, ó. Pode mandar, estou às ordens. O que o Senhor deseja, servo teu eu sou a partir de agora. Versículo 11. Disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o quê? Assim fará teu servo. Assim fará teu servo. Então olha que interessante. Um rei, Davi. O que Davi tinha? Amor. O que Davi tinha? Generosidade. O que Davi tinha? Misericórdia. Do outro lado existe o servo. O que o servo tem? Disposição agora. Não sirvo mais a quem eu servia, mas eu sirvo de hoje em diante a ti. Sou servo teu. E tudo quanto disseres que eu tenho que fazer, o que Ziba disse, farei. Tudo quanto me pedes para fazer, farei. Pois é, busca o desgraçado para mim. Busca esse aqui que você está me dizendo que restou da família de Jonatas. Vá lá e busque. É para já. Fui. E ele foi. Já sabemos quem é Mefibosete. Dantes, neto do rei. Alguém célebre. Vivendo agora como? Vivendo em desgraça. Longe. Destituído de tudo e de todos. Olhando, meus amados irmãos, para esse relato bíblico, eu enxergo nesse relato bíblico uma das figuras mais lindas acerca de missões no Velho Testamento. Lembra? A quinta pergunta: quem vai? Quem vai fazer missões? Quem é que hoje se habilita a fazer missões? Vamos agora aplicar esse texto bíblico. Vamos buscar hoje, nos nossos dias, hoje, aqui e agora, esses três personagens da nossa história. O rei, generoso, bondoso, misericordioso. O servo, servia dantes a outro e agora diz: eu sirvo a ti, ó rei, generoso, bondoso, misericordioso. Tudo quanto me pedes para fazer, farei. E nós temos o desgraçado, alguém privado de graça, alguém numa situação distante, alguém vivendo isolado, alguém que por mais que quisesse, não tinha nem como movimentar-se, coxo, aleijado de ambos os pés, vivendo em terra árida, em estado de profunda miserabilidade. Vamos aplicar isso hoje em nossos dias. Se eu perguntasse naturalmente para vocês, quem será que hoje é para nós o rei generoso, misericordioso, bondoso, aquele que hoje ainda está querendo dizer: eu quero dar amor, eu quero estender meu braço, eu estou disposto a ser generoso e ser misericordioso. Há alguém aí? Há alguém a quem eu possa estender o meu amor? Há alguém a quem eu possa estender a minha misericórdia e a minha generosidade? Não encontraríamos ninguém mais a não ser o nosso bondoso Deus. Deus é esse rei generoso. Deus é esse que hoje ainda, em nossos dias, por amor a Ele mesmo, por amor à sua palavra, por amor aos seus decretos, por não poder negar-se a si mesmo, diz: eu estou disposto a continuar cumprindo com aquilo do que eu sou. Não há como definir-me de outra forma. Deus poderia dizer: defina-me. E a Bíblia já diz, João diz isso: se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é esse rei generoso, governador de todo o universo, e que hoje está dizendo a essa igreja: há alguém a quem eu possa estender a minha mão. Abra sua Bíblia em Tito capítulo de número 3. Tito capítulo de número 3. Veja o que a Bíblia nos diz em Tito capítulo 3, versículos 4, 5 e 6.
Tito 3, 4, 5 e 6. Mas quando apareceu o quê? A benignidade e o amor de Deus, o nosso o quê? Salvador para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos o quê? Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus, que é riquíssimo em amor, em misericórdia, com o seu tão grande amor que nos amou, hoje está aqui a perguntar a alguém a quem eu possa estender o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia. E a quem Davi no passado estendeu a graça, o amor e a misericórdia? Ao desgraçado, ao Mefibosete. Nós dantes éramos os Mefibosetes. Nós dantes estávamos em estado de miserabilidade, como Mefibosete estava agora, vivendo em terra árida, vivendo distantes, vivendo isolados, vivendo com os nossos medos, vivendo sim, sem a graça e sem a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quem sabe desconhecíamos desse amor, desconhecíamos essa graça, desconhecíamos essa misericórdia. Mefibosete estava lá isolado, pensando: o rei vai me matar, o rei está irado, o rei vai me destruir. E viveu durante muito tempo nesse estado de miséria. Quem éramos nós? Quem era você? Quem era eu? Quem nós éramos? Abra sua Bíblia e veja um panorama de quem nós éramos, narrado pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Efésios 2, 1 a 9. Vos vivificou, estando vós mortos, e mortos em quê? Em delitos e em pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Essa é a graça de Deus que foi estendida a mim. Eu era o Mefibosete da história, você era o Mefibosete da história, miseráveis, sem graça, vivendo separados de Deus, fadados à separação eterna, em morrer nos nossos delitos e pecados. No entanto, um dia, o generoso Deus, o misericordioso Deus, o amoroso Deus se levantou e disse: há alguém aqui para ser restaurado, e eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque um dia Deus, pela sua graça, me alcançou. Amém? Você foi alcançado por essa graça também? Foi restaurado? Veja que o texto nos diz: o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Mefibosete, no texto que nós lemos, ele foi restaurado, passou a sentar-se à mesa do rei, passou a ser tratado como filho do rei, passou a ser tratado como se de fato tivesse nascido naquela casa. É isso que Deus faz conosco. A Bíblia diz em João 12:
mas a todos quantos o receberam, a estes Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Oh, meus amados, que amor! O amor que foi cantado aqui por Luiz hoje foi grande amor. Foi grande amor. Sim, Cristo Salvador me demonstrou esse tão grande amor. Meus amados, de um lado está Deus, de um lado estão os miseráveis. Eu, pela graça de Deus, não por meus méritos, não por obras, mas pela graça de Deus, um dia por essa fé que Ele me deu, me concedeu, eu fui feito filho de Deus. Eu louvo a Deus, porque hoje, eu como Mefibosete, fui restaurado, e sei que um dia estarei nas mansões celestes, frente a frente com o meu Salvador, frente a frente com o meu Pai Celeste, e serei tratado de fato como seu filho. Ah, você tem essa esperança? Você espera por esse dia? Você tem certeza absoluta dessa graça de Deus sobre a tua vida? É aí que eu encerro a mensagem, trazendo o terceiro personagem da história. Quem é o terceiro personagem? Como ele se chama? Como é que o Mefibosete chegou até Deus? Como é que o Mefibosete chegou, até Davi? Quem? Ziba! Ziba! Eis-me aqui, servo teu. Eis-me aqui, servo teu. Ziba fez a intermediação. Ziba ouviu de Deus a graça restauradora de Deus por intermédio de Jesus. E Ziba foi quem movimentou-se, foi ao encontro daquele miserável e levou ele até o Rei generoso. Irmãos, a você que um dia foi restaurado, a você que um dia encontrou-se com a salvação por intermédio de Jesus, a você que um dia foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você hoje tem que assumir o seu papel de Ziba. Dantes nós éramos escravos do mundo, nós servíamos ao mundo, servíamos aos desejos da carne, servíamos, como o texto de Efésios nos diz, éramos por natureza filhos da ira, vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Sim, éramos escravos dos nossos desejos, éramos escravos das nossas concupiscências. No entanto, se um dia fomos alcançados pela graça de Deus, nós nos tornamos servos de Deus. Amém ou não? Servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 2 de Paulo aos Coríntios. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 17 a 21. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 21. Assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Diga amém. Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu agora um ministério. Qual é o ministério que Ele nos deu? O ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Davi perguntou a Ziba: és tu Ziba? Ziba disse: sou servo teu.
tudo quanto o Senhor me ordenou para que eu fizesse, eu farei. E lá foi Ziba em busca do desgraçado e o trouxe até o rei. E por causa da disposição de Ziba, o desgraçado foi reconciliado. Um dia houve um Ziba na história da minha vida. O primeiro e o principal dos Zibas foi Jesus Cristo, o Filho de Deus perfeito, que em obediência ao Pai Celeste, a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo de número 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se igual a nós. Humilhou-se a si mesmo, veio a essa terra, assumindo a forma de servo. Cristo pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai, e hoje entrega a você, a nós, a tarefa de sermos Zibas, para que assim como Ele fez, façamos nós também. E hoje o Rei generoso, o bondoso Deus está a dizer: há alguém aqui a quem eu possa estender graça e misericórdia? Talvez haja aqui nessa noite um Mefibosete. Talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda está vivendo uma vida distante de Deus, está vivendo uma vida miserável, sem paz, sem tranquilidade, levado pelas angústias da vida, lutando contra si mesmo, lutando contra os seus próprios desejos, lutando contra a sua própria vida, sem encontrar paz no mundo. Eu te digo, a tua luta será em vão se você hoje não entregar-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo é quem diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É o mesmo Jesus quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o mesmo Jesus que hoje está dizendo para você, alma angustiada nessa noite, Mefibosete dessa vida, vivendo uma vida de miserabilidade, falta de paz e angustiado. É a você que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É a você que o Espírito Santo de Deus está tocando agora no seu coração. Se há um Mefibosete aqui essa noite, se há alguém hoje que reconhece o peso dos seus pecados, o peso de uma vida distante de Deus, e quer hoje alcançar a graça e a misericórdia, eu estou aqui hoje na posição de Ziba para te dizer: há um Deus gracioso, há um Deus misericordioso, há um Deus amoroso que está disposto hoje a te dar amor, a te dar graça, a te dar perdão. Cabe a você hoje dizer: eis-me aqui, Senhor, entra no meu coração, restaura a minha vida, transforma a minha vida, venha trazer-me paz, venha trazer-me graça, venha trazer-me mais do seu amor. Eu preciso desse perdão. Faça isso. Quando Ziba chegou e anunciou a mensagem a Mefibosete, Mefibosete disse: eu, você mesmo, venha. E Mefibosete precisou confiar, acreditar na palavra de Ziba, e foi levado até Davi e foi restaurado. Hoje a palavra de Deus está dizendo a ti: eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não relute, abra o teu coração, entregue-se a Jesus, saia da posição de Mefibosete separado e vá para a posição de alguém restaurado, vivendo como filho do rei. É isso que o Senhor quer para você. Mas o meu segundo desafio hoje é para você, igreja do Senhor Jesus aqui. A cada um de vocês que já foram alcançados por essa graça e por esse amor.
A todos vocês que um dia já se tornaram novas criaturas. A todos vocês que hoje com alegria dizem: eu sou o Filho de Deus, restaurado, assentado à mesa do Rei. O Senhor quer que você assuma o seu papel de cima e que você diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, servo teu. O Senhor te deu um ministério de reconciliação. O Senhor nos deu esse ministério de anunciarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor o quanto esse Deus gracioso, amoroso e misericordioso quer salvar. Portanto, eu respondo: quem deve fazer missões? Você, eu, nós. Nós somos os Zibas. E se a palavra de Deus está falando ao seu coração, diga como Ziba naquela ocasião: eis-me aqui, servo teu. Eis-me aqui, usa-me.